E aí pessoal, beleza? Bruno da Engrenagens, aqui para mais um vídeo. E hoje eu queria falar sobre essa série nova, o Reino Invertido. Falando um pouquinho sobre o Reino de Deus e sobre algumas coisas que nós fazemos o contrário, que nós vivemos no oposto do que Deus esperava que nós fizéssemos, né? E aí, hoje eu queria falar sobre os filhos do inferno. Não sei se você já ouviu falar dos filhos do inferno. Jesus chama alguns homens de filhos do inferno. Uma afirmação forte, uma declaração pesada, né, que Jesus fez para alguns homens. E quem são esses homens? Não sei se você se lembra dessa história, mas Jesus chama de filhos do inferno alguns religiosos. Alguns homens que estavam o dia inteiro na igreja, que estavam o tempo todo fazendo coisas na igreja. Esses são chamados de filhos do inferno. Peraí, não são chamados de filhos do inferno porque estavam na igreja. São chamados de filhos do inferno porque eles fechavam o reino de Deus. Eles não entravam, eles não viviam a realidade do reino de Deus. E eles fechavam o reino de Deus para aqueles que queriam entrar. E aí Jesus fala, que, cara, vocês se esforçam tanto para trazer novas pessoas para a religião de vocês, para fazer um novo convertido, e você transforma esse cara em alguém 2 vezes mais filho do inferno do que você é. Jesus declara que os filhos do inferno são esses, religiosos, que estavam ligando muito mais para a lei, muito mais para, na verdade assim, muito mais preocupados com a imagem deles em primeiro lugar, e depois com a religião, com as regras, e não com as pessoas. Talvez preocupados com números, com fama, mas não com as pessoas. E aí, cara, nós temos essa inclinação natural para números, tá? Eu posso falar aqui, cara, esse canal, ele me gera números de informação. E, cara, eu fico muito feliz conforme esses números aumentam. Mas eu fico mais feliz ainda quando alguém me manda uma mensagem falando: nossa, Bruno, me abençoou, foi importante para mim, glória a Deus pela sua vida. E, cara, e assim, ao mesmo tempo que eu vou ficando feliz com esses números crescendo, eu fico tentando me lembrar de coisas que eu não posso esquecer, sabe? Que mesmo que fosse para uma pessoa assistir, sabe? Tem umas pessoas da minha família que assistem e às vezes elas falam comigo: cara, Bruno tá me abençoando, tô gostando muito, tô aprendendo muito. Assim, eu fico muito feliz, cara. Por mim, se fosse só para essas pessoas, glória a Deus, já estava valendo a pena. E é assim que tem que ser, A gente tem que tomar cuidado, porque esses números, eles nos seduzem. Nós não podemos deixar isso acontecer, tá? Eu ouvi uma vez uma história no meu curso de teologia, um dos professores, eu acho que talvez foi o meu professor favorito. Ele contou uma história de uma mulher que era uma mulher que dava à luz a muitos filhos. Era uma mulher muito fértil. E quando ela dava à luz a um filho, ela já ia se preparar para começar a gerar o próximo. E, cara, ela dava à luz e ela não cuidava dos filhos. Ela deixava os filhos lá fazendo o que quiser. E, cara, se deixar um bebezinho lá, vai pegar, colocar coisa na boca, colocar sujeira e tal. E aí, o que acontece? Muitos desses bebezinhos não sobrevivem por conta desse cuidado que não existe. E aí a gente foi ouvindo a história, e aí esse professor falou: sabe quem é essa mulher? É a igreja. A igreja está muito preocupada em trazer novos membros, em trazer novas vidas, mas ela não está tão preocupada em cuidar daquelas que estão lá. É como se a gente vivesse de um jeito errado, sei lá, cara. Aquela parábola de Jesus da ovelha perdida, sabe? Jesus
O cara tem 100 ovelhas, perdeu uma, ele abandona, larga as 99 e vai atrás da perdida. E deixa as 99 e não cuida das 99. Quando Jesus contou, não era isso que ele queria falar, não era ênfase, não é essa a mensagem de Jesus, tá? Mas acho que é isso que algumas pessoas entenderam. Posso abandonar as 99, vou atrás só dessa aqui, né? Então, não é isso. Não é isso. Nós temos que, primeiro, cuidar do nosso coração, tá? Não podemos nos apaixonar pelos números. Depois, temos sim que ir atrás da ovelha perdida, mas nós não podemos abandonar as 99. Elas também precisam de cuidado, elas também precisam de direção. E assim, quando Jesus acusa esses religiosos de filhos do inferno, e fala para os religiosos, cara, vocês fecham o reino de Deus, vocês não deixam que as pessoas entrem no reino de Deus. Ele não estava falando de eternidade. O reino de Deus não fala de eternidade, tá bom? Essa é uma coisa muito importante. Reino de Deus e eternidade. Reino dos céus e reino de Deus não falam de eternidade. São coisas para a gente viver hoje. O reino de Deus está disponível para vivermos hoje, tá? Quando fala lá das obras da carne, né? E aqueles que praticam tais coisas não entrarão no reino de Deus. Não está falando de eternidade, está falando daqui, dessa terra, de viver a realidade, o governo de Deus nessa terra. E assim, então esses religiosos, eles não fechavam o acesso das pessoas à eternidade, eles não têm poder para isso, mas eles fechavam o acesso às pessoas à realidade de Deus, a tudo aquilo que Deus tinha para oferecer no governo de Deus. E como eles fechavam? Por que eles fechavam? Com o ensinamento. Um ensinamento para que as pessoas possam alcançar a realidade do governo, do propósito, do plano de Deus para elas. Então assim, nós não podemos ser esses religiosos. Cara, não queira ser um filho do inferno, tá? Nós não podemos fechar o reino de Deus para as pessoas. Eu vejo isso acontecer com muita frequência. Cara, lembro de um amigo que, cara, tinha uma vida não condizente com as coisas da Bíblia, com as coisas que a gente sabe que Deus espera de nós, que tá lá na Bíblia, todo mundo sabe. E aí, cara, a gente era muito amigo, eu sempre ia pra igreja, e uma época eu falei, cara, quer começar aí comigo? Era um amigo de trabalho lá, então eu falei, vamos começar aí comigo? E aí ele, não, mas cara, minha vida, tal, eu não vou mudar nada na minha vida, hein? Não, cara, fica tranquilo, vamos só comigo lá. E aí ele aceitou um dia o convite e foi. E aí ele gostou do louvor, chorou lá, tal, foi bem, gostou da palavra, foi legal, voltamos. E aí durante a semana a gente tomava café da manhã juntos, se eu não me engano, cara, conversava ali, e ele contava, não, foi legal, não sei o que, na hora do louvor ficou um pouco de vergonha, não sei o que, eu falava, eu fecho o olho, eu não sei o que, aí fui dando dica do que eu fazia, como que pra mim era bom, ele foi descobrindo o jeito dele, e ele foi indo. No começo ele dizia, eu vou, mas não vou mudar minha vida. Tranquilo, cara. E eu fui ajudando ele a se aproximar de Deus, a entender. Mas o pastor falou tal coisa, eu não entendi. Não, é porque fala isso, porque lá em tal passagem acontece tal coisa. E é isso que quer dizer, então. Tá, beleza. Então assim, foi entendendo as coisas e eu fui ajudando ele nesse caminho. Mas em nenhum momento eu botei pressão pra nada, pra ele mudar nada. Até porque eu não sei se é aquilo que Deus quer mudar nele hoje. Então assim, cara, deixei acontecer, sabe? Fui ajudando ele nesse caminho. E cara, com o tempo as coisas foram mudando na vida dele. Ele foi mudando. Ele começou, cara, sabe aquelas coisas, algumas coisas erradas que eu fazia lá, que eu falei? Nem tô fazendo mais. Não prometo que vou tirar da minha vida, mas já tô alguns dias sem fazer. Eu falei, beleza, cara, isso aí, vamos lá. Deus, tal, e a gente foi indo, e foi passando as semanas, e ele foi com o tempo se aprofundando e sendo transformado. Mas o que aconteceu? Teve um acampamento, um retiro, e a gente foi lá, e foi uma bênção, um mover espiritual, ele teve a experiência dele, e teve um batismo.
e ele se batizou. E depois que ele se batizou, cara, geral do trabalho, né, cristãos, começaram a botar uma pressão gigante nas costas dele. Agora que você se batizou, chega de falar tal coisa, chega de fazer tal coisa, essa roupa, todo tipo de pressão que você puder imaginar, as pessoas colocaram nele. E o que aconteceu? O cara se afastou, o cara não quis saber mais de igreja. O cara falou, então peraí, vocês estavam esperando eu me batizar para agora jogar todo o peso da religião nas minhas costas? E não quis mais saber. Quem são essas pessoas aí? Cara, olha para a Bíblia e são filhos do inferno. Fecharam o reino de Deus, fecharam aquilo que Deus tinha para oferecer para esse cara, por causa da religião, por causa dessas tradições, por causa que eles acham que eles têm que dizer como que o cara tem que ser transformado. E o que está escrito lá em Hebreus 15? Eu vou ler do meu jeito, tá? Depois se você quiser ler Hebreus 4, 15 e 16, tá bom? Fala pra gente se aproximar com confiança do trono de Deus, porque nós temos alguém que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, para que a gente possa encontrar graça e misericórdia, para sermos ajudados nas horas que precisarmos, na hora certa. Então assim, para a gente se aproximar com confiança, sabendo que você tem alguém que sofreu, que foi homem, que passou por tudo isso que você passa, tá? Ele não pecou, mas ele passou por tudo isso, e ele tem capacidade de se compadecer, tá? Ele vai se compadecer das suas dificuldades, ele tem para oferecer para você graça e misericórdia. Então assim, cara, por que se a Bíblia me diz isso, por que eu vou fechar o reino de Deus para os outros? Talvez você está ouvindo isso aqui, talvez alguém tenha fechado o reino de Deus para você, dizendo, você não pode entrar, você não pode viver, porque você tem isso, isso e isso na sua vida. Cara, quem te falou isso é um filho do inferno, tá? Se aproxima de Deus, do jeito que você tá, vai lá, tá? O que eu não te prometo é que você vai continuar do jeito que você tá, talvez não, tá? Mas, cara, é maravilhoso estar na presença de Deus, entrar nesse reino, viver esse reino. Então, não importa o que já te disseram, você pode entrar sim, tá? E quando você entrar, eu tenho certeza que você vai viver coisas maravilhosas, tá? E quando você entrar, não feche esse reino para os outros também, tá? Não é só para você não, é para todos, tá bom? Então, não seja um filho do inferno, viva esse reino de Deus, traga outros para esse reino de Deus, porque é isso que Deus tem para nós, tá bom? Valeu, pessoal, por esse vídeo, obrigado aí, não esquece de curtir, compartilhar, todos esses negócios, tá?